Será que o cristão deve estar envolvido com política? Será? É isso que vamos ver nesse vídeo de hoje. Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar mais um vídeo aqui no meu canal, no Evangelho Puro. E hoje nós iremos falar sobre o cristão e a política. Como o cristão deve se comportar frente à política? Será que um cristão também ele pode se candidatar a algum cargo político ou até mesmo líderes eclesiásticos como pastores, presbíteros? Será que ele pode? Será que ele deve fazer isso? Se candidatar à política, a algum cargo político? É isso que vamos ver nesse vídeo, né? E aqui a palavra de Deus diz, o texto que eu quero me basear é o capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, nós iremos perceber que há muito tempo, ao longo das décadas, cada vez mais cristãos têm se envolvido, né, no meio político, né, e de 4 em 4 anos, em todas as cidades do Brasil, em todas as, até mesmo em outros países, é realizado novas candidaturas, novos meios políticos, né, seja para presidente, seja para senador, ou seja para prefeito ou vereador. E nós iremos observar, irmãos, que quando chegar dessa época, muitos cristãos têm se envolvido, têm se enveredado para a política, né? Muitos beirando a idolatria, ali levantando demais a bandeira de um candidato ou de outro, né? E o cristão, nós devemos saber que em Romanos 13 fala que nós devemos, sim, sermos sujeitos e obedecermos, né, e respeitarmos toda a autoridade, porque toda a autoridade é constituída por Deus. Porém, meus amados irmãos, nós temos que entender, né, que o cristão, nós temos um chamado específico. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não fomos chamados para estarmos envolvidos, para estarmos nos dedicando com muito fervor. É o nosso papel como cidadão ir lá no dia de outubro, lá, não sei qual é, dia 28, dia 8, e exercer o nosso voto, a nossa cidadania. Mas nada a mais do que isso. A nossa obrigação, o nosso empenho, o nosso esforço deve ser dedicado e deve ser colocado, inserido naquilo que agrada ao Senhor, que é pregar o Evangelho. A solução para o mundo não é política, a solução para o mundo é o Evangelho e continuará sendo o Evangelho. Nós iremos perceber que ao longo dos séculos e de décadas, muitos pastores, muitos presbíteros, diáconos se enveredaram para a política e estão na Câmara, né, dos deputados, como senadores, como prefeitos, como vereadores, com o discurso de que eu vou chegar lá e vou fazer a diferença porque eu sou luz, né, e onde eu colocar os meus pés, serei luz. É mais do que a nossa obrigação ser luz do mundo. Porém, meus amados irmãos, quando Deus quer usar, Ele usa até o ímpio. Ele usou até uma jumenta para falar com Balaão. E muitos usam o pretexto de dizer assim: no tempo de Daniel, no tempo de José, eles fizeram a diferença no Egito. Será que nós queremos comparar o nível de intimidade que esses homens tinham com Deus com o nível de hoje? Com a corrupção, com a depravação, com o capitalismo, com a correria, irmãos, com essa geração depravada que existe hoje? Nós iremos observar que quando se passa para a classe eclesiástica de pastores e presbíteros, a palavra deixa bem claro que os líderes eclesiásticos devem se dedicar ao que foram chamados: pregar o Evangelho, cuidar da igreja, cuidar das ovelhas, se empenhar nessas coisas e não estar se empenhando em outras coisas, em lado político, travando batalhas nessa época a respeito disso. A Bíblia não diz que é pecado, mas não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Lá, meus amados irmãos,
em 1 Timóteo capítulo 3, lá vai estar as características do fiel pastor, daquele que é líder. Ele deve estar se preocupando em admoestar, em exortar, em ensinar a sua igreja, a dedicar o seu tempo à teologia e não à política, e não a se candidatar com o discurso de que vou fazer diferença lá dentro. Nós sabemos que esse mundo é um mundo podre, um mundo de política. Esse mundo é um mundo corrupto, é um mundo onde muitas vezes acontecem muitos escândalos de desvio de dinheiro, muitos ladrões no poder, mas o Senhor está no controle. Deus permite muitas autoridades se levantarem para, às vezes, punir, derramar a sua justiça, derramar a sua ira, mas Deus nunca deixou de estar no controle. Então não convém o cristão estar envolvido de pés a cabeça na política, não convém isso. Isso não é válido, isso não é louvável. O cristão deve estar se dedicando a Deus, se dedicando ao Evangelho, se dedicando a vidas, se dedicando ao propósito que ele foi chamado inicialmente, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, fazer missões, pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus Cristo como instrumento de Deus. Isso sim, louva a Deus. Isso sim, glorifica a Deus. Isso sim, faz com que nós obedeçamos o nosso chamado. Tá bom, meus amados irmãos? Então é isso que eu queria falar sobre esse tema. É um tema bem oportuno aqui no meu canal. Você possa divulgar, compartilhe, comente aí o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para que cada vez mais o nome de Cristo seja dissipado e proclamado. Tá bom? Obrigado por mais um vídeo, por mais a sua atenção. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.